Olá pessoal, na aula de hoje daremos continuidade ao uso da integral para o cálculo de volume de sólidos de revolução. Hoje apresentaremos o método das cascas cilíndricas. Então vamos dar início à aula. Então nós vamos ver uma outra maneira de calcular volume de sólido de revolução, que é o chamado volume por cascas cilíndricas. Então vamos ver como é que funciona isso. Então, seja f uma função contínua, não negativa, com a maior que zero, né? Esse extremo aqui é inferior do intervalo. Considere a região limitada pelo gráfico de f, como no desenho aqui, você tem uma função f, e a região limitada pelo gráfico e o eixo x, como nesse desenho aqui. Ao girarmos essa região em torno do eixo OY, geramos um sólido S, que é esse daqui, certo? Então aqui a gente está considerando f não negativa e a maior que zero só para estarmos nas condições desse desenho aqui, mas isso aqui não precisa ser necessariamente dessa forma. Então nessas condições, quando eu giro essa região aqui em torno do eixo Y, eu gero esse sólido, tá vendo aqui? E aí a pergunta é, como calcular o volume desse sólido aqui? Então a gente já viu uma maneira que é chamado método dos discos, né, que foi fazendo cortes. A gente pode fazer cortes aqui por planos perpendiculares ao eixo OY. Essa é uma maneira. Agora a gente vai ver uma outra maneira usando cascas cilíndricas. Então como que funciona isso? Então eu vou deduzir o método das cascas cilíndricas via soma de rima. Então para falar em soma de rima, primeiro eu tenho que pegar uma partição do intervalo, seja P uma partição de AB, então A é o x0, aí tem o x1 até o xn, que é o B, certo? E estrela um pontilhamento de P, né? x1 barra, x2 barra, xn barra, como a gente está acostumado a fazer. Então aqui nesse desenho eu represento, aqui está a função f, eu vou representar um intervalo genérico dessa partição. Então é o xi menos 1 até o xi, e no meio aqui eu tenho o pontilhamento, né? O xi barra. Então, eu pego esse intervalo e construo esse retângulo de altura f de xi barra, certo? Vou pegar a altura que pego xi, levo em f de xi barra e construo a altura desse retângulo com comprimento delta de xi, certo? Aí eu vou pegar esse retângulo aqui e vou girar ele em torno do eixo y, que é o eixo de rotação nosso. Então, isso vai gerar um pequeno cilindro aqui, certo? Pegar uma casca cilíndrica, né? Porque aqui a gente tem um cilindro exterior e um cilindro interior. Então, a gente está gerando essa região entre esses dois cilindros, certo? Aí, se eu pegar e fizer isso para todos os pontos da partição, eu tenho vários cilindros aqui, que o volume desses cilindros aproxima do volume da minha região, que é essa daqui, certo? Quanto mais cilindros, mais aproximado é o volume, ou seja, quanto mais pontos tiver a minha partição, mais aproximado é o volume. Então, com isso, o volume do sólido é dado por isso. Então, vamos ver como é que a gente chega nessa equação aqui. Então, aqui a gente tem esse cilindro genérico aqui, redesenhado aqui, né? Esse cilindro, a gente sabe que ele tem a altura f de xi barra, largura aqui, essa largura aqui é delta de xi, né? Porque o raio do maior cilindro aqui é xi e o raio do menor é xi menos 1. Esse cilindro azul aqui é o cilindro de raio xi barra. Certo? Então, se eu calcular o volume, eu quero calcular o volume dessa região entre esses dois cilindros amarelos aqui, certo? Então, olha só, se eu quiser calcular o volume disso, uma maneira seria eu cortar esse sólido aqui, eu faço um corte nesse sólido bem aqui assim, e eu vou desenrolar ele. Então, esse sólido vai ficar assim, ó, se eu desenrolar ele. O cilindro maior, quando eu desenrolo, ele me dá esse retângulo aqui, ó. Ele me dá esse retângulo. E o cilindro menor vai me dar um retângulo de mesma altura aqui,
só que o que a diferencia é que essa circunferência aqui é menor que essa circunferência aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Então, a circunferência é menor. Então, esse lado aqui me dá a circunferência, certo? Mas essa altura aqui é a mesma, ó, desse retângulo aqui, ó. Certo? Então, essa região, esse sólido ali desenrolado vai me dar essa figura aqui, ó. Certo? Ó. Então, isso daqui é a altura dos dois cilindros, que é F de xi barra. Essa daqui é a distância entre os dois, né? A altura desse sólido aqui é delta de xi. E o que diferencia é o seguinte, isso daqui, esse lado aqui desse retângulo é dado pela essa circunferência aqui, que depende do raio, que é 2π, o raio desse cilindro menor é xi menos 1, e esse daqui é dado pela outra circunferência desse cilindro maior, que é 2π xi. Então, eu teria que calcular o volume desse sólido. Só que eu não preciso calcular exatamente o volume desse sólido, porque eu vou usar limite no final das contas. Então, esse sólido aqui é mais difícil calcular o volume dele. Eu vou pegar um outro sólido aproximado, que tem um volume aproximado desse daqui, que é dado da seguinte forma. Ó. Se eu considerar o cilindro azul ali, ele gera esse retângulo que está no meio aqui, mais ou menos, né? Depende do xi, pode estar no meio, pode estar em qualquer lugar, depende do xi do pontilhamento. Então, eu considero esse retângulo ali no meio, ali, ó. E vou montar um paralelepípedo de base dado por esse cara aqui. Então, eu tenho esse paralelepípedo aqui, ó, que é fácil de calcular o volume, né? Eu olho para esse paralelepípedo, ó. E esse paralelepípedo, quais são as dimensões dele? Esse lado aqui, que é dado pela circunferência desse cilindro aqui, é 2π xi barra. Isso daqui continua sendo F de xi barra, e essa altura aqui eu pego a mesma, delta de xi. Então, o que só mudou foi só esse comprimento aqui. Como a partição, no final, vou fazer ela ir para zero, então, o xi está aproximando do xi menos 1. Então, ambos vão aproximar de xi barra. No limite, os três vão ser iguais. Então, no limite, quanto menor for esse delta de xi, esse volume aqui é aproximadamente esse, que eu vou chamar de VI. Então, esse daqui eu vou chamar de VI, o volume desse cara aqui. Então, pela essa argumentação, VI é aproximadamente o volume desse paralelepípedo aqui, que é base, área da base, 2π xi barra, vezes F de xi barra, vezes a altura. Então, esse é o volume aproximado. E aí, então, cada um desses cilindros aqui tem aproximadamente esse volume. Então, o volume desse sólido gerado pela revolução é aproximadamente a soma de todos esses cilindros. Então, eu vou chamar de V. Então, isso implica que o volume é aproximadamente o somatório desses VI, com I variando de 1 até N, que é o somatório de 2π xi barra, F de xi barra, delta de xi, com I variando de 1 até N. E no limite vai ser exatamente o volume. Então, o volume é igual ao limite dessa soma de rima, 2π xi barra, F de xi barra, delta de xi, quando a partição vai para zero. E isso daqui é a integral de 2π x, F de x, e o delta de xi vira dx, de A até B. Então, assim que eu chego na minha definição de volume aqui via cascas cilíndricas.
Agora vamos ver alguns exemplos para ver como calcular esse volume na prática. Então vamos ver alguns exemplos. Então, exemplo 19, letra A, calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região limitada por y igual a 2x² menos x ao cubo e y igual a 0. Então, exemplo 19, item A. A minha região que eu vou rotacionar é a região limitada pelas curvas y igual a 2x² menos x ao cubo e o eixo y igual a 0, que é o eixo x. Então, vamos desenhar essa região. Primeiramente, essa primeira curva eu posso colocar o x² em evidência, 2 menos x. Então, eu sei que esse polinômio tem raiz dupla em x² e em x igual a 2. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Aqui é o eixo do x, aqui é o y, raiz dupla no 0 e raiz simples no 2. Aí eu sei que esse polinômio aqui ele vai ter gráfico assim, ó. Aliás, vai ter gráfico assim, ó. Certo? Porque quando o x vai para menos infinito, isso daqui vai para mais infinito, aqui é raiz dupla, então ele faz assim. Então, a região R é a região limitada por essa curva e pelo y igual a 0, que é o eixo x. Então, é essa região aqui. Certo? Aí, eu vou rotacionar essa região em relação ao eixo y. Vou girar essa região aqui. Então, vai ficar assim, ó, o meu sólido. Vamos desenhar o sólido aqui em outra figura. Então, vou desenhar em vermelho a curva. Então, a curva é essa daqui. Só esse pedaço de 0 a 2. Então, eu vou refletir ela do lado de cá, né? Então, ela vai passar pelo menos 2 aqui. Vai ser assim. Então, imagina que esse desenho aqui é simétrico. E aí, eu vou rotacionar em torno desse eixo, que vai ficar assim. Esse sólido aqui. E aí eu vou pontilhar esse pedaço aqui, porque ele está dentro do sólido. Então, esse aqui ele está passando dentro do sólido. Então, o meu sólido é esse nesse meio aqui, certo? E aí eu quero usar o método das cascas cilíndricas. Como é que a gente usa isso na prática? Então, na prática é o seguinte. Então, a curva é essa daqui, eu estou girando essa região. E aí vocês vão ter que imaginar um cilindro cortando esse sólido aqui, centrado no eixo de rotação. Então, eu desenho um cilindro aqui, ó. Vou desenhar bem aqui em cima. Então, vocês imaginam um cilindro aqui. E ele está... Imagine que ele está cortando esse sólido. Imagina que isso aqui é uma lâmina cilíndrica, né? Vocês podem imaginar que isso aqui é um queijo, né? Esse sólido aqui é um queijo, eu estou vindo com uma lâmina cilíndrica e furando esse queijo aqui. Quando eu pegar essa lâmina e passar através desse queijo, ele vai gerar um corte aqui assim, ó. Certo? Ó. Ele vai fazer um corte aqui assim. Ele vai fazer esse corte aqui. E aí eu quero calcular o volume, entre aspas, dessa casca aqui, porque ela tem uma espessura muito fininha, dx, que eu vou chamar de dx essa espessura. Isso aqui é só para lembrar como que é uma maneira de lembrar como que é a fórmula. Então, vamos pensar assim que esse daqui é um cilindro com espessura bem fininha, dx. E aí, para cada x variando de 0 até 2, esse
esse x, ó, esse x aqui, dado um x, ele me dá o raio dessa lâmina cilíndrica aqui, ó, x. Ele me dá o raio. Quanto maior o x, maior o raio dessa lâmina. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, vou fazer um outro desenho aqui, né? Para simplificar, vou fazer em 2 dimensões agora, para não ficar muito embolado o meu desenho. Porque esse desenho é só para eu montar a integral. Então, eu vou desenhar aqui a região. A região que me interessa é essa daqui. Então, o x está variando de 0 até 2. Então, dado um x aqui, como eu disse, ele vai me gerar uma lâmina cilíndrica aqui, desse tipo aqui, ó. Que é o que a gente chama de casca cilíndrica. Para cada x no intervalo de 0 a 2 dessa região, ele me gera uma casca cilíndrica. Essa casca cilíndrica aqui tem raio x, altura, então isso aqui vale x, esse cara aqui vale f de x, f aqui no caso é 2x ao quadrado menos x ao cubo, que é a curva, né? Então essa curva é y igual a 2x quadrado menos x ao cubo. Então essa altura aqui mede 2x quadrado menos x ao cubo. E como eu disse, vamos imaginar que a espessura dele é dx. Então, quando eu abro esse cilindro aqui, se eu cortar ele aqui, né? Quem que é o volume desse cilindro aqui? O volume desse cilindro, quando eu desenrolar ele, vai ser assim. Ele tem a altura 2x quadrado menos x ao cubo. Ele tem esse lado aqui, é dado pela circunferência desse cilindro de raio x, então é 2πx, e como eu disse, a altura aqui é aproximadamente, eu vou chamar de dx. Então, isso vai me dar o que eu chamo de elemento de volume. Então, o meu elemento de volume, dV, vai ser o volume dessa casca cilíndrica aqui, de altura dx. Então, vai ser a área da base, 2πx, vezes a altura, que é 2x quadrado, menos x ao cubo, dx. O volume vai ser integral de dV, variando ali de 0 a 2, que é igual à integral de 0 até 2 de 2π, quem é o dV? 2πx, 2x ao quadrado menos x ao cubo, dx. Então, essa integral eu não vou resolver, vou deixar como exercício, e a resposta dela é 16π sobre 5, certo? Então, esse é o volume desse sólido ali. Então, essa maneira de pensar aqui é uma maneira só de lembrar como para montar a integral. É só uma maneira de lembrar a fórmula, certo? Porque ela pode variar um pouco. Então, a gente não pode decorar a fórmula, a gente tem que arrumar uma maneira de lembrar como que ela é feita. E essa maneira aqui lembra bastante como que é construída a soma de Riemann, certo? Então, vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro. Então, o exemplo B, acha o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região entre y igual a x e y igual a x quadrado. Então, da mesma maneira, né? Vamos usar cascas cilíndricas. Então, letra B é a região entre as curvas y igual a x e y igual a x quadrado e rotacionar em torno do eixo y, certo? Então, vamos desenhar essa figura aqui, é bastante fácil. Então, a região bem conhecida já. A região formada pela reta y igual a x. E y igual a x quadrado, que é essa região aqui que a gente sabe já que intercepta no intervalo 0 a 1. Aqui é 1,
e aqui é 1. Então, essa daqui é a reta y igual a x. Esse aqui é um pedaço da curva y igual a x². Então, essa é a minha região que eu vou rotacionar em torno desse eixo aqui, certo? Vou rotacionar essa região aqui e aí vai me dar um sólido de revolução que vai ser esse daqui. Vamos desenhar o sólido. Então, a região é essa, o sólido será esse daqui, ó. Aí a gente sabe que quando eu girar essa reta azul aqui, ela vai furar esse sólido, vai ser mais ou menos assim. Então, eu vou pontilhar a linha azul, porque ela está dentro do sólido. Então, o sólido é o que está entre esses dois aqui, né? Essa parábola vermelha rotacionada e esse reta azul rotacionada. Então, o que está entre os dois. Esse é o sólido, certo? E aí, agora eu quero calcular via cascas cilíndricas o volume desse cara. Então, novamente, aí aqui eu vou fazer só o desenho em 2 dimensões. Então, vou desenhar a região novamente. Então, aqui está a região. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um x aqui no meio, x qualquer no intervalo de 0 a 1, onde o x está variando a minha região. E aí, eu vou pensar que eu estou perfurando essa região com uma casca cilíndrica. Casca cilíndrica de raio x. Então, eu vou pegar o segmento, dado um x, um segmento entre essas duas curvas, um segmento dentro dessa região, e vou rotacionar ele, certo? Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, esse é o meu cilindro genérico, é um cilindro cujo eixo de simetria é o mesmo do eixo de rotação. Ou seja, eu fixo um x no intervalo da região, pego o intervalo dentro da região e giro ele. Então, esse vai ser o meu cilindro de referência. Esse cilindro, dado um x, agora quem vai ser a altura? A altura aqui, ó, pega um x. Então, essa curva aqui é y igual a x². E essa azul aqui é y igual a x. Então, dado um x, essa curva aqui, subo por essa curva vermelha, ela me leva x em x². E a azul me leva x em x, certo? Então, esse cilindro, ele tem altura o quê? Ele tem altura h de x, vou chamar de h de x, e raio r de x. Então, esse cilindro tem raio r de x igual a x e a altura h de x vai ser o quê? X menos x², porque nesse intervalo de 0 a 1, o x sempre está acima do x². E aí, eu tenho que o meu dV, o meu elemento de volume desse cilindro verde aqui, vai ser 2πx, π r de x, que é x, vezes a altura, que é x menos x², dx, né? Aquele lance. Eu vou cortar esse cilindro, aí eu abro ele, desenrolo ele, certo? Então, ele tem comprimento aqui 2πx, porque o raio é r de x, então essa circunferência é 2πx. A altura é h de x, que é x menos x², e essa altura aqui é dx. E aí eu tenho que a minha integral, o volume, é exatamente a integral de 0 até 1 de dV, que é a integral de 0 até 1 de 2πx vezes x menos x² dx.
Novamente, não vou resolver essa integral, é bem simples. Só vou colocar a resposta, é π sobre 6. Então, deixo como exercício a resolução dessa integral. Então, último exemplo, letra C. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por y igual a x menos x² e y igual a 0 em torno da reta x igual a 2. Então, nesse exemplo aqui, a diferença básica é que o meu eixo de rotação não é mais um dos eixos coordenados, é um eixo deslocado. E aí fica um pouco diferente a conta, vamos ver como é que fica. Então, letra C é a região limitada pela curva y igual a x menos x² e o eixo x, que é y igual a 0. Certo? E o eixo de rotação é a reta x igual a 2. Então, vamos desenhar essa região aqui. Essa região é essa daqui, ó, que é o eixo y. Aqui é o eixo x. A gente vê que esse polinômio tem raiz 0 e 1. É uma parábola com concavidade para baixo. Então, ela é assim. Ela vai ser assim. Passando pelo 1 aqui. Então, a região é essa daqui, que eu quero rotacionar em relação ao eixo x igual a 2. Então, vou fazer de novo aqui. Então, essa aqui é a região de 0 a 1. Aqui é o eixo de rotação, x igual a 2, a reta x igual a 2. Vou girar aqui. Vou girar essa região nesse sentido. Então, ela vai me gerar uma região simétrica aqui. Então, novamente, usa a imaginação e pensa que esses dois caras são simétricos. E aí, vai girar esse sólido aqui. Então, como o sólido é o que está entre essa região aqui. E aí eu vou pontilhar o que está dentro do sólido, que é isso daqui. Então, é esse sólido aqui, com furo no meio aqui. Certo? E aí vamos calcular Vamos usar cascas cilíndricas. Então, agora, cuidado com o meu eixo de rotação é x igual a 2. Eu vou pegar, como antes, eu vou pegar um x no intervalo de 0 até 1 e vou construir um cilindro cujo raio vai desse x até o eixo de rotação. Esse é o raio. Então, eu vou construir esse cilindro de altura dada pela função. Ó, essa que é a altura. Então, vou construir esse cilindro aqui, ó, que é o meu cilindro de referência. Ó. Então, cuidado que o centro do cilindro tem que ser o mesmo do eixo de rotação. Então, agora é só olhar quem é a altura e quem é o raio. Então, essa função aqui é y igual a x menos x². Então, obviamente, se equivale a x, essa função vai me levar em x menos x². Então, essa daqui é o meu h de x e esse daqui é o meu r de x. Então, vou escrever isso daqui pela figura. Vemos que h de x é igual a... Então, a altura é isso daqui, x menos x². R de x é igual a quanto? Esse comprimento aqui é 2 menos x. 2 menos x. Com isso, né, podemos escrever assim, pelo método das cascas cilíndricas, temos que, então, o volume do sólido vai ser V igual à integral
de 0 até 1, que é onde o x está variando na minha região, de 0 até 1, de 2π r de x, que é 2 menos x, vezes a altura, que é x menos x quadrado, dx. Novamente, vou deixar essa integral como exercício e o resultado é π sobre 2. Então, aqui só tem que ter cuidado sempre com quem é a altura e quem é o raio. Isso depende do eixo de simetria e da curva. Às vezes, quando a região é limitada por duas curvas, a gente tem que fazer uma menos a outra para descobrir o raio. Então, para finalizar, vou deixar como exercício esse daqui, exercício 9. Usando o método das cascas cilíndricas, determine o volume do sólido gerado pela rotação da região limitada pela curva y igual a raiz de x e pelas retas y igual a 1 e x igual a 4 em torno do eixo y igual a menos 1. Então, aqui tem que tomar cuidado que o eixo não é o eixo tradicional, aqui o eixo é horizontal e aqui tem duas curvas, né? Raiz de x e y igual a 1, limitando a região, e a reta x igual a 4. Então, tem que ter cuidado com isso para montar a integral. Deixei a resposta aqui, 47π sobre 6. Então, por hoje é só isso, pessoal.